Olá, turma. Hoje nós iremos dar início ao estudo dos modelos redacionais, certo? Para o texto dissertativo. Gostaria de passar para vocês a seguinte ideia. Nós iremos estudar em cada uma das aulas um modelo redacional, né? Na totalidade são quatro, né? Quatro modelos redacionais. Hoje iremos estudar o modelo por enumeração de argumentos, né? Mas assim nós temos enumeração de argumentos, a redação elaborada por pontos positivos versus pontos negativos, redação por causas e consequências e retrospectiva histórica. Nós iremos estudar as características desses modelos, ok? E ao final teremos uma redação exemplo para analisarmos e vermos as características apresentadas. Bem, quando nós falamos do modelo por enumeração de argumentos, vejam aqui como a abordagem ela é feita, né? Pelos vestibulares. Nós podemos considerar como sendo o modelo mais utilizado, ok? Estatisticamente, nós temos aqui uma referência a ser o modelo mais aproveitado pelos temas de vestibulares. Okay? Tem como principal característica a listagem da introdução de tópicos que serão tratados ao longo do texto. Okay? E assim ficaria basicamente a introdução. A introdução ela é composta pelo tópico frasal. Okay? O tópico frasal que vocês compreendem como sendo uma frase curta, objetiva, né? Que apresenta o tema ao corretor. Então, nós temos aqui o tópico frasal. Depois nós temos a apresentação do argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Veja que aqui eu coloco em destaque o argumento 3, ok? Porque como o nosso objetivo é estudar a redação que será elaborada em uma folha com até 30 linhas, eu já abro a possibilidade de nós descartarmos o argumento número 3, ok? Trabalharemos com o argumento número 1, argumento número 2. É justamente essa referência aqui, ó. É normal encontrarmos no manuais de redação a referência a 3 parágrafos de desenvolvimento. Contudo, em hipótese alguma, devemos nos sentir obrigados a segui-la. Lembre-se que seu texto será analisado a partir do que você escreve e como faz, né, a abordagem temática, como você fez essa abordagem temática, né, a qualidade, elementos de coesão e coerência textuais. Assim, é normal a elaboração de 2 argumentos, logo 2 desenvolvimentos. Então, a introdução ficaria assim, então. Tópico frasal mais argumento 1 e argumento 2. Ok? Quando nós falamos em desenvolvimentos, pensem que para o argumento 1, nós iremos imediatamente desenvolvê-lo no desenvolvimento 1. Né? Trabalhar o argumento 1 no desenvolvimento 1. E o argumento número 2 será trabalhado imediatamente no desenvolvimento número 2. Ok, e na conclusão, quando o tema solicitar soluções para a questão, podemos fazer da seguinte forma: para cada um dos fatores listados, apresentar uma solução ou apresentar soluções que abordam a problemática como um todo. O aluno deverá prestar atenção às dicas apresentadas pelo tema. Ok? Então, o esquema, né, a fórmula da conclusão seria reafirmar o tema, né, e essa reafirmação do tema seria a partir da extração de tópicos da introdução, certo? Eu vou parafrasear a introdução, eu vou escrever a introdução de outra forma, ok? Então, essa é a ideia da reafirmação da introdução, mais a apresentação das soluções, tá certo? Como eu coloquei aqui, nós podemos ter uma solução para cada parágrafo de desenvolvimento, uma solução, ok? Para cada parágrafo de desenvolvimento, ou então uma solução que aborde, que englobe
em 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Aqui eu separei um tema de redação, né, e o respectivo texto para nós olharmos um pouquinho. Então, vejam o tema. A partir da leitura dos textos seguintes, produza uma redação dissertativa sobre o seguinte assunto: a dependência quanto ao petróleo. Apresente possíveis fontes alternativas de energia que poderiam afastar por completo fantasmas das futuras crises. Vejam que o tema já está pedindo mais do que uma solução. Okay? O que ele está colocando aqui, apresente possíveis fontes alternativas de energia. Essa é a dica do tema, tá bom? Fiquem atentos. Essa referência a fontes alternativas de energia conduzirá a minha conclusão para um desfecho específico. Vejam os textos motivadores. Texto 1. O mito da crise de energia. Toda essa história de biocombustível tem origem na ideia de que o mundo está passando por uma crise de energia. A produção de petróleo é oligopolizada, controlada em grande parte por ditadores malucos e, além disso, existe a crença de que a própria reserva de petróleo estaria chegando ao fim. Essa crença pode ou não ser verdade. Não existe maneira de determinar com certeza que não existam mais reservas de petróleo. Entretanto, a produção oligopolizada realmente representa um fator que limita a oferta de petróleo. O biocombustível seria uma alternativa, mesmo que esse fosse mais caro e precisasse de subsídios, ele seria melhor, pois, além de poluir menos, sua produção não é oligopolizada. Entretanto, mesmo ele não seria suficiente para acabar com a crise de energia. Vejam que nesse texto motivador, ele já está dando uma saída, ok? Ele já está apresentando uma fonte alternativa aos combustíveis fósseis, ok? O texto motivador ele serve para nos guiar, ok? Eu não vou copiar os fragmentos, mas eu posso pegar esta ideia e aproveitá-la, ok? O que essas pessoas não sabem ou esquecem de contar para você, é um texto um pouco informal, é que existe uma tecnologia já descoberta há tempo que é limpa, barata e muito eficiente. A verdade é que você pode separar a palavra nuclear de bomba atômica. Olha que interessante, aqui ele já está dando outra saída. Seria, no caso, a energia nuclear. Além disso, a energia nuclear é muito barata. De acordo com o Instituto, né, de Energia Nuclear, a energia nuclear custa 1,74 centavos por quilowatt-hora, enquanto carvão, gás natural e petróleo custam 2,37, 6,75 e 9,63 centavos por quilowatt-hora, respectivamente. Nessa conta estão incluídos os custos de operação e manutenção da usina, gasto com combustível e pagamento para armazenar urânio usado. Além de ser uma energia relativamente barata, ela é uma fonte de energia muito poderosa e eficiente. Apenas com 24 toneladas de urânio enriquecido por ano é possível produzir 1 milhão de quilowatts, enquanto são necessárias 3,1 milhões de toneladas de carvão para produzir a mesma coisa. Apenas com 100 reatores em operação, 20% da energia dos Estados Unidos é fornecida pelas usinas nucleares. Isso quer dizer que, com mais de 400 reatores, toda a energia dos Estados Unidos poderia ser fornecida somente por usinas nucleares. Imagine o impacto disso sobre o preço do petróleo e de outros commodities. Os países árabes certamente iriam perder muito do seu poder de barganha. Observe o segundo texto motivador. Para desestimular o consumo de gás natural no Brasil, produto que importa da Bolívia, a Petrobras fez uma proposta ao governo brasileiro para reduzir a tributação sobre a gasolina.
de aumentar o GNV, cujo consumo atual cresce a taxa de cerca de 20% ao ano e já atinge 3 milhões de metros cúbicos por dia. Este texto 2 ele colabora para compreendermos o grau da dependência. Certo? Vejo que aqui a proposta da tributação, certo? Sobre o GNV. Na visão de Stella, se o mercado de GNV continuar aumentando no atual ritmo, a necessidade de importação do gás natural crescerá nos próximos anos, ao menos enquanto a Petrobras não começar a explorar os campos da Bacia de Santos. Veja o texto 3. O petróleo responde hoje por 40% da demanda mundial de energia, bem à frente do segundo colocado, gás natural, com 23%. Apesar dos usos variados por meio do automóvel, que o petróleo ajudou a moldar o perfil da economia mundial nesse século. Apenas nessa década, apesar de todos os esforços, encontrar o consumo de petróleo em todo o mundo cresceu 14%. A demanda aumentou mais nos países em crescimento. No Brasil, por exemplo, a elevação foi de 25%, na China, 60%. Essas explosões fazem tremer os que temem pelo término das reservas. Estima-se que já tenham sido extraídos 800 bilhões de barris. De todas as possibilidades já imaginadas e testadas, a fonte alternativa de energia com mais chance de substituir a gasolina é o hidrogênio. A fonte é inesgotável. Então, vamos à redação. Redação para o tema. A partir da leitura dos textos seguintes, produza uma redação dissertativa sobre o seguinte assunto: a dependência quanto ao petróleo. Apresente possíveis fontes alternativas de energia que poderiam afastar por completo o fantasma de futuras crises. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a introdução. Sempre sugiro introduções com 5 ou no máximo 6 linhas. E aqui, como é uma introdução para a redação por modelo de enumeração de argumentos, vejam que eu segui a ideia tradicional de 3 argumentos. Aqui nós temos o argumento 1, aqui nós temos o argumento 2 e aqui o argumento 3. Vamos lá. A identidade da sociedade atual foi formatada a partir da utilização direta dos combustíveis fósseis, e desta forma o Brasil se tornou um país dependente em relação ao petróleo. Tópico frasal, certo? Entre os motivos que levaram à popularização da gasolina e demais extratos do petróleo, é interessante pontuar o fator cultural, o comodismo político-social e a crescente adaptação industrial. Okay? Então, argumento 1 vai virar o nosso desenvolvimento 1, argumento 2 o desenvolvimento 2 e argumento 3 o desenvolvimento número 3. Vamos ao primeiro desenvolvimento. Aqui está. Durante várias décadas, a formação da sociedade brasileira foi embasada na ideia de que os combustíveis fósseis eram inesgotáveis, ou que pelo menos as gerações desenvolveriam outras formas de energia e a escassez não seria notada. Historicamente, as sociedades sustentaram esse pensamento e os governos pouco fizeram para desenvolver meios alternativos que minimizassem os transtornos ocasionados por crises energéticas. Como exemplo, vale relembrar a crise do setor elétrico ocorrida em 2001, em que, para cada família brasileira, cogitou-se a ideia de quanto deveria gastar, estabelecendo assim cotas de energia. Outra ocasião foi em 2006, quando o então presidente da Bolívia, Evo Morales, nacionalizou a filial da Petrobras. Criou-se um ambiente de animosidade na região e o brasileiro se sentiu lesado quanto ao direito de consumir determinado produto. Senhores, observem o seguinte: aqui em negrito nós temos a ideia central do parágrafo. Okay? Essa ideia central que vamos dizer assim, reproduzida aqui, né, como uma extensão do argumento número 1. Certo? E em seguida, o que nós chamamos de ideia central?
essa ideia central ela vai balizar o nosso parágrafo. Okay? O nosso parágrafo de desenvolvimento é construído a partir dessa ideia central. Certo? Eu quero também chamar a atenção de vocês para a materialização do assunto, através de exemplos. Tá certo? O exemplo é uma forma positiva de nós darmos concretude ao discurso que foi trazido, ao discurso apresentado. Okay? Um discurso uma vez abstrato, que agora é materializado através da lei. Não é do tempo de vocês, não é recente, mas nós tivemos em 2001 uma crise energética e naquele ano foi cogitado pelo governo federal taxar quanto cada família brasileira poderia gastar, consumir de energia elétrica. E extrapolando aquilo ali, haveria uma cobrança, né, extra sobre o consumo. Okay? Mais à frente, em 2006, vejo que de 2001 para 2006, 5 anos, nós tivemos uma outra crise energética, envolvendo agora, né, a Bolívia. A Bolívia nacionalizou a usina, né, da Petrobras no seu território e passou a vender, né, para o Brasil GNV. Isso acabou criando, naquele ano, uma instabilidade energética no Brasil, uma vez que nós estávamos caminhando, né, para uma dependência em relação ao GNV, né, a utilização do GNV. Okay? Veja o seu parágrafo. Os governos costumam transferir o ônus do desenvolvimento para o particular, salvo em casos excepcionais, caso o cidadão deseje usar as fontes alternativas, como a eólica ou a solar, deverá arcar com a instalação e manutenção dos equipamentos. Não há um programa de incentivos que simboliza o comodismo social. Novamente, aqui nesta parte, em negrito, nós temos a apresentação da ideia central. Okay? Antes, nós temos uma apresentação prévia, nós temos aqui uma prévia de um discurso que converge para a ideia, né, de que o brasileiro, o cidadão, né, ele arca com o ônus, né, da produção, uma vez que os governos não investem em fontes alternativas ou também não investem na apresentação de fontes tradicionais, no desenvolvimento de fontes tradicionais. Então, não há um programa de incentivos, porque simboliza o comodismo político-social, atrelado ao modelo desenvolvimentista brasileiro, em que grupos políticos, em prol dos interesses de conglomerados econômicos, estabelecem restrições e taxações alfandegárias, desestimulando o uso da energia alternativa. Exemplo fático foi transmitido pelo Jornal Nacional em meados de 2007, quando na cidade de Recife, Pernambuco, células para captação de energia solar estavam amontoadas no galpão do porto local, sem autorização fiscal para serem comercializadas. Vejam, se nós estamos falando em utilização, né, desenvolvimento de fontes alternativas de energia, vejam que absurdo. Células para captação de energia solar estavam amontoadas em um depósito, sendo ali, digamos assim, perdendo, né, a validade, a possibilidade de ser utilizado simplesmente, né, por causa do entrave, né, alfandegário. Ok? Mais uma vez, eu trago aqui um exemplo.
Então, a redação por enumeração, né, e a redação dissertativa por si só, ela é construída em cima de exemplos. Tá bom? Mais uma vez, o exemplo é uma excelente forma de nós materializarmos aquilo que fica muito abstrato, né? A ideia é muito abstrata, né? Ela pode ser materializada aqui em exemplos. Ok? Seguindo. Outro fator determinante para o estudo da dependência brasileira quanto ao petróleo é a crescente adaptação da indústria. Posterior à crise elétrica ocorrida em 2001, a indústria passou a usar consideravelmente o gás natural como combustível por ter maior eficiência do que a energia elétrica. O setor produtivo se sentiu estimulado a consumir mais, e pesquisas recentes apontam para uma maior dependência em relação ao petróleo. Os defensores dessa premissa apontam que o setor industrial passou a contratar mais a partir do momento em que o fornecimento de gás natural foi estabilizado e determinaram que no futuro próximo, caso novas fontes energéticas não venham a substituir as atuais, o petróleo e seus derivados passarão a ser inviáveis. Olha que interessante, novamente, na cor em negrito, nós temos aqui em destaque a ideia central, ok? E imediatamente desenvolvimento dessa ideia central, ok? Como naturalmente com uma crise, né, o brasileiro procurou uma fonte alternativa ao combustível então utilizado, que era o carvão mineral, ok? E a energia elétrica, ok? Achando no gás natural uma possibilidade rentável. Okay? Mais uma vez, nós temos aqui o exemplo da indústria, da utilização deste combustível, né, pela indústria. Certo? Por último, nós temos aqui a conclusão. Sem dúvida, uma parcela considerável da população entende a necessidade de desenvolver novos meios de geração de energia. Assim, torna-se viável estimular o uso do hidrogênio e das fontes eólicas e solar como formas de afastar por completo o fantasma de futuras crises. Veja que aqui há uma referência, né, ao próprio tema, à expressão trazida pelo tema. Vale ainda afirmar que a energia alternativa é excelente, afinal, proporciona uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos e degradaria menos o meio ambiente. Uma conclusão, né, em que nós temos aqui a apresentação de soluções e estas soluções são justamente as fontes alternativas que o texto pede para que a gente apresente algumas, ok? E aqui o autor fala justamente do hidrogênio, ok? Da eólica, da energia eólica e solar, tá certo? Então, fechamos aqui este texto, né? Um exemplo de redação elaborado pelo modelo de enumeração de argumentos, em que nós temos argumento 1, argumento 2, argumento 3, sendo conduzidos para desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. Muito cuidado, não invertam a ordem, ok? Uma vez que nós temos argumento 1, argumento 2 e argumento 3, logo teremos desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. Caso vocês invertam essa ordem, o corretor ele tenderá a tirar, a descontar, né, a penalizar o aluno devido a esse descuido, ok? Novamente, eu digo a vocês, não há necessidade de nós termos 3 argumentos, logo 3 desenvolvimentos, ok? Assim, caso façam, lembre-se que as ideias precisam ser concisas, precisam ser sintetizadas, ok? Porque nós só teremos 30 linhas. Para fechar nossa aula, eu deixo aqui uma atividade, ok? Para vocês elaborarem uma redação dissertativa em que solicito análise
sobre as relações de trabalho no mundo atual, certo? E tomando, claro, o cuidado para abordar esses 3 tópicos ao longo do texto, tá certo? Então, a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica, produz uma redação dissertativa a respeito das relações de trabalho no mundo contemporâneo. Ao elaborar o seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: a crise a crise do mercado, né, do emprego formal no mundo contemporâneo, a precarização do trabalho e seus riscos, formas de migrar o trabalhador do campo da informalidade para a formalidade. Ok? Feche nossa aula e até mais.